Olá pessoal, meu nome é Loiane Groner e hoje a gente vai bater um papo sobre a segunda versão do Ionic Framework e o objetivo desse bate-papo é fazer uma introdução mais prática, mais hands-on sobre o Ionic. Antes de começar, vou me apresentar. Eu trabalho há um pouco mais de 10 anos com desenvolvimento de software. Trabalho com Java no back-end e JavaScript HTML5 no front-end, trabalhando aí com Sencha, Angular, e na área de desenvolvimento de aplicativos móveis, trabalho bastante com PhoneGap, Cordova e também com o Ionic. Eu tenho um blog que é o loiane.com. Nas horas vagas, gosto de publicar aulas lá no portal loiane.training e também tenho alguns livros já publicados. Vamos conversar um pouquinho sobre os motivos que levaria você a utilizar o Ionic como a sua ferramenta para desenvolver aplicativos móveis. Utilizar apps, utilizar um smartphone já ficou muito popular. E quando a gente vai desenvolver para essas plataformas, basicamente nós temos duas plataformas que se destacam no mercado, que são o iOS e o Android. E se a gente for ver os detalhes e as tecnologias que a gente precisa aprender para desenvolver um aplicativo para essas plataformas, nós vamos ter que, para o iOS, a gente vai ter que aprender um pouco de Swift e Objective-C, a gente vai ter que utilizar o Xcode, que só está disponível para macOS. Se a gente for ver o que a gente precisa aprender para desenvolver para Android, nós vamos precisar saber o básico de Java, a gente vai precisar saber a API Java do Android, e a gente vai ter que utilizar o Android Studio para desenvolver. O Android é um sistema mais developer friendly, ou seja, a gente consegue desenvolver para Android tanto no Linux, quanto no Windows, quanto no macOS. E só para a gente completar aí também, tem o Windows Phone, que tem uma porcentagem pequena de mercado, mas ainda assim existem bastante usuários utilizando o Windows Phone. A gente teria que aprender .NET, a API do .NET para o Windows Phone, e a gente teria que utilizar o Windows para poder desenvolver e utilizar a IDE, que é o Visual Studio, para o Windows Phone. Então seria bastante coisa para a gente poder aprender. E aí é que vem a parte de desenvolvimento híbrido, que é simplesmente juntar o que é de melhor do mundo nativo com o mundo web. Como que funciona o desenvolvimento de aplicativos híbridos? Nós temos o nosso código HTML, CSS, JavaScript, então aqui é como se a gente estivesse desenvolvendo um web app, ou seja, um aplicativo que tem a carinha de um aplicativo móvel, porém a gente roda ele no browser. Só que no híbrido a gente vai desenvolver todo esse código HTML, CSS e JavaScript, e as plataformas nativas, o iOS, o Android, o Windows Phone, eles têm um componente nativo chamado de WebView, que nada mais é que um browser, só que é um browser sem aquela barra de ferramentas, ou seja, você não consegue mudar o endereço, você não consegue acessar os seus favoritos, enfim, é só a parte do conteúdo mesmo. Então o aplicativo híbrido vai usar esse componente nativo. No final, isso vai permitir que nós tenhamos um aplicativo empacotado nas extensões nativas, um IPA ou um APK, só que esse componente nativo, esse browser nativo, ele apenas renderiza o nosso código HTML com o CSS e o JavaScript que a gente desenvolveu. Além disso, o aplicativo híbrido permite que a gente também acesse o hardware do dispositivo, ou seja, a gente consegue obter a geolocalização do usuário, a gente consegue acessar o álbum de fotos, a gente consegue tirar uma foto, consegue acessar a lista de contatos, a gente consegue trabalhar com notificações push, enfim, tudo o que tem aí na parte de nativo. E no final, como eu falei, como a gente está trabalhando com um aplicativo, um projeto nativo, um projeto do Xcode, um projeto do Android Studio, a gente consegue empacotar isso na extensão nativa e enviar para as lojas de aplicativos como o Google Play ou Apple Store. E aí vem a pergunta, o que é o Ionic então e o que o Ionic tem a ver com o aplicativo híbrido? Como tecnologias híbridas, nós temos hoje no mercado o Apache Cordova, que também tem o nome comercial conhecido como PhoneGap. Essa é a ferramenta mais popular que tem no mercado. Porém, com o PhoneGap ou com Cordova,
eles só oferecem essa parte de empacotamento para a gente gerar o IPA ou APK e também a parte de fazer o acesso ao hardware através de plugins, ou seja, geolocalização, acesso à câmera, acesso a contatos, notificações push e etc. Só que o Cordova e o PhoneGap, eles não têm nada de interface gráfica, então não tem lista, não tem botão, você pode utilizar a biblioteca ou framework de sua preferência. É aí que o Ionic entra. Então, com o Ionic, nós temos o CSS e as tags HTML do Ionic para a gente ter lista, formulários, botões, tudo com uma cara bonitinha, uma carinha também de aplicativo, que são componentes bem parecidos com que existem nativos das plataformas. A gente precisa também de ter uma base do código para poder trocar de tela, a gente precisa ter uma base do código para ter a nossa lógica de negócio, ou seja, da onde que eu busco os dados que eu vou mostrar na minha lista, ou se eu clicar no botão de submit do formulário, para onde é que eu envio esses dados. E para isso, a gente utiliza o Angular, juntamente com o ECMAScript 2015 ou ES6 e também o TypeScript. O TypeScript, ele é como se fosse um super conjunto do JavaScript. Hoje, quando nós vamos fazer projetos com o ECMAScript 2015 ou ES6, geralmente a gente utiliza um transpiler. Geralmente vai ser o Babel que nós vamos utilizar. O TypeScript, ele é como se fosse um Babel, só que além do ECMAScript 2015, ele também permite a gente utilizar funcionalidades que ainda estão sendo definidas na ECMAScript. E uma coisa bem bacana, a gente não precisa esperar a ECMAScript ser totalmente finalizada, a gente não precisa esperar os browsers implementarem aquelas funcionalidades. A gente já consegue utilizar isso através do TypeScript também. E além disso, é claro, nós vamos continuar tendo acesso às APIs nativas, utilizando os plugins do Apache Cordova. No Ionic existe uma abstração que é chamada de Ionic Native, que permite a gente utilizar todo esse código do Apache Cordova através de uma abstração do Angular. E no final, a gente também consegue fazer o empacotamento nativo com o Apache Cordova. Então o Ionic, ele é como se fosse uma extensão do Apache Cordova, só que com componentes visuais para a gente poder utilizar o nosso projeto. E já que a gente está falando de Ionic 2, vamos entender um pouquinho as diferenças do Ionic 1 e do Ionic 2, porque aqui a gente sente bastante diferença quando vai trabalhar com uma versão ou com outra versão. Bom, o Ionic ele foi criado em 2013, é uma biblioteca recente, só que na parte de mobile híbrido é uma das mais populares hoje utilizadas no mercado, tendo mais de 1 milhão de aplicativos publicados, então isso não é pouca coisa. Ele funciona como se fosse um bootstrap para aplicativos mobile. A gente viu no slide anterior que a gente tem todo o suporte para o híbrido através do Apache Cordova, só que ainda falta aquela carinha dos componentes visuais. Então, para isso, a gente utiliza as tags HTML do Ionic juntamente também com o CSS. E esses componentes do Ionic são bem similares com o que nós temos no nativo. O Ionic 1, ele tem uma dependência direta com o Angular 1. Então, por isso aí que nós temos aí Ionic 1, Angular 1. E o Ionic 1 tem suporte apenas para iOS e para Android. Porém, através de um template especial para o Visual Studio, a gente consegue também ter o suporte para o Windows Phone 8. E o Ionic 2, o que mudou? Foram apenas enhancements, novas funcionalidades, correção de bugs, o que aconteceu? O Ionic 2 é uma reescrita do Ionic 1. Por quê? A Ionic 2, Angular 2, tem essa dependência direta com o Angular 2. O Angular 2, ele também foi uma reescrita, que a gente já vai falar. Mas mesmo com essa reescrita, o Ionic 2 manteve os mesmos componentes do Ionic 1. O Ionic 2 ele tem uma experiência ainda mais próxima do nativo do que o Ionic 1. Isso porque teve uma melhoria de performance graças ao Angular 2. O Angular 1 não foi criado para ser um framework mobile, e apesar do time do Ionic ter modificado um pouco o Angular para ter uma performance melhor no mobile, no Ionic 1, o time do Angular
quando fizeram a reescrita do Angular 2, eles já pensaram também no Angular 2 como um framework para desenvolvimento móvel. Então eles aproveitaram e capricharam na performance. E além disso, o Ionic 2 continua tendo suporte para iOS e Android e agora também para Windows Phone 10. Caso você esteja se perguntando, eu devo estudar o Ionic 1 ou o Ionic 2? Se você deseja publicar o seu aplicativo somente no iOS e no Android, você já pode estudar o Ionic 2. Porém, se você deseja suportar o Windows Phone 8, aí só o Ionic 1 que suporta, porque o Ionic 2 apenas suporta o Windows Phone 10, que é aquela plataforma universal do Windows. Então a gente tem aí uma dependência direta do Ionic com o Angular. E falando na segunda versão de ambos os frameworks, por que teve essa mudança tão drástica do Angular 2? Isso porque o Angular 2 agora segue os padrões da web. Ele é todo baseado em Web Components. E isso já acontece com outros frameworks front-end também, como o React. O React é um outro framework de front-end que já segue também todas essas boas práticas e todos esses padrões web. E se a gente comparar até um pouquinho do código do Angular 2 com o React, a gente vai ver várias similaridades por conta de todos esses padrões e boas práticas que são seguidos. O Angular 2 ele é todo baseado em componentes, o que facilita muito o desenvolvimento e, o mais importante, a manutenção dos projetos. É importante saber que a gente utiliza também o TypeScript para poder desenvolver. Como eu falei antes, o TypeScript ele é como se fosse um Babel, ou seja, um transpiler da ECMAScript 2015 ou ES6, porém com mais funcionalidades. E é claro, quando a gente vai trabalhar com o Ionic 2 ou com o Angular 2, é importante a gente saber também sobre a ECMAScript 2015. Esse mundo do JavaScript ainda é um mundo que está se desenvolvendo, que está evoluindo. E nós, como desenvolvedores, precisamos evoluir junto com a ECMAScript. Então, sempre que sair uma nova versão, se você desenvolve com JavaScript, não deixe de estudar e aprender as novas funcionalidades. No Angular 2, nós temos várias coisas super legais, como os componentes, serviços com os observables. A gente consegue utilizar programação reativa também, junto com o Angular e o Ionic. Nós temos pipes, que eram os filtros do Angular 1, as diretivas, só que isso tudo ficou bem mais simplificado no Angular 2. Facilita muito você já saber o Angular 2 na hora de começar a desenvolver o seu projeto com o Ionic 2. Basicamente, a gente utiliza tudo do Angular 2, exceto a parte de roteamento. Isso porque o Ionic 2 tem a sua própria engine de roteamento, que é a navegação por pilha, que a gente vai ver como isso funciona na prática também. O Ionic é como se fosse um stack, uma junção de várias tecnologias para a gente poder fazer o desenvolvimento de aplicativos móveis híbridos. Nós vamos utilizar muito HTML5 com a ECMAScript 2015, o ES6, juntamente com o TypeScript. O Angular, nesse caso, é o Angular versão 2, além do Apache Cordova, que vai fazer toda a parte mágica do aplicativo híbrido, ou seja, plugins para fazer acesso nativo, o empacotamento, e na parte de temas, para você conseguir customizar o seu aplicativo do jeito que for necessário, a gente utiliza o Sass. Então, como blocos principais do Angular 2, nós temos os módulos, os componentes, templates, serviços, injeção de dependência, diretivas, data binding, e o Angular 2 tem um roteamento, e o Ionic 2 tem a parte de navegação por pilha, e além disso nós também temos um módulo específico para utilizar os plugins do Cordova através da abstração do Ionic Native. Bom, acabou a parte teórica, vamos agora para uma parte mais prática. Caso você deseje iniciar o desenvolvimento com o Ionic, o que você precisa fazer? Primeira coisa, nós vamos instalar o Node.js no nosso computador. Para que a gente precisa instalar esse Node.js? Por conta do NPM, que é o Node Package Manager, ou seja, é o gerenciador de pacotes JavaScript do Node. Se você trabalha com Ruby, provavelmente você já instalou Gems, ou seja, você já instalou outras bibliotecas no seu projeto.
Se você trabalha com Java, tem o Maven, que é um gerenciador de dependências aí muito popular também. E o NPM, ele faz basicamente a mesma coisa que o Maven no Java, só que aqui a gente está trabalhando com JavaScript. Então, se você quer criar um projeto do Ionic 2, o Ionic 2 tem dependência com Angular 2, com TypeScript, além de outras bibliotecas JavaScript. E aí o NPM faz esse meio de campo e já gerencia todas as versões compatíveis para a gente. Para a gente poder instalar o Ionic, o que nós precisamos fazer? Nós vamos instalar tanto o Cordova quanto o Ionic. O porquê disso é que por trás dos panos o Ionic ele utiliza o Cordova. Então é importante que a gente também instale um Cordova. Então você vai abrir o seu terminal, se você estiver utilizando Linux ou Mac, ou você vai abrir o CMD, que é o Command Prompt no Windows, e vai digitar npm install -g, e você pode instalar os dois de uma vez, Cordova espaço Ionic, ou então você faz um npm install -g Cordova, espera o comando ser executado e depois faz um npm install -g Ionic, tanto faz. E lembrando que, caso você esteja utilizando Linux ou macOS, é importante colocar ali o sudo na frente para você ter acesso como administrador. Instalado o Cordova e o Ionic, vai demorar alguns minutinhos no seu terminal, você vai abrir novamente o terminal ou o CMD no Windows e você vai criar o seu aplicativo. Como é que a gente cria o aplicativo? Utilizando Ionic Start, o nome do seu aplicativo, e ali para poder especificar que a segunda versão do Ionic que a gente quer utilizar é --V2. Vamos então para o hands-on para a gente ver como é que a gente consegue desenvolver uma aplicação Ionic 2 em apenas alguns minutos. Então eu já tenho o Cordova e o Ionic instalado aqui no meu computador, estou com o terminal aberto, vou mudar o diretório aqui através do comando cd e dentro desse Ionic Examples é onde eu quero criar o meu projeto. Estou com o terminal apontando para o diretório onde eu vou criar meu projeto e eu vou agora colocar o comando Ionic Start, o nome do meu projeto que vai ser Ionic 2 Intro Example. Eu vou pedir um template específico. O Ionic 2 ele tem alguns templates. Ele tem um template com abas, então aqui você utiliza tabs. Ele também tem que é o template padrão e tem um template blank também, onde ele cria um projeto do zero. Eu vou utilizar esse template blank do zero para a gente poder construir o código juntos. Vou também utilizar o --V2 para indicar que eu quero utilizar a segunda versão do Ionic. Vocês podem ver aqui que o Ionic, esse comando vai fazer algumas coisas. Primeira coisa, ele vai fazer o download de um arquivo zip lá do GitHub do Ionic. Esse repositório do Ionic, ele contém a estrutura inicial do projeto. E como a gente está também utilizando o NPM para poder fazer o gerenciamento das versões das bibliotecas, ele também vai fazer o download de todas as bibliotecas, todos os pacotes do repositório do NPM. Então, por isso, esse comando pode demorar alguns minutinhos. Instalou tudo, o projeto foi criado. Se a gente for olhar, é essa a estrutura do projeto. Então, aqui nós temos alguns arquivos, como as configurações que vão ser utilizadas para gerar os projetos nativos, ou seja, um projeto do Xcode ou um projeto do Android Studio. Ou seja, um projeto do Xcode ou um projeto do Android Studio. Falando nisso, nós temos aqui o Platforms, nós temos aqui o iOS, que ele é o padrão do sistema operacional que eu estou utilizando. A gente também pode adicionar o Android, que eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais tarde. Nós temos o diretório do Node Modules, que tem todas as bibliotecas e as dependências do Ionic 2. Tem também aqui os plugins do Cordova. Tem também a pasta www, que é onde o Ionic depois vai fazer o build e vai colocar o código de produção aqui. E quando esse aplicativo for executado numa plataforma, no iOS ou no Android, a WebView vai obter o código a ser mostrado na tela aqui dessa pasta www. Toda essa estrutura de projeto é uma estrutura do Cordova, só que o Ionic também fez algumas mudanças e adicionou algumas coisinhas a mais.
Para esse projeto, para a gente poder codificar, você pode utilizar o editor de texto de sua preferência. Eu vou utilizar o Visual Studio Code. Mas, se você quiser, você pode utilizar o Atom, pode utilizar o Sublime Text, pode utilizar o Notepad++, pode utilizar o WebStorm, enfim, o editor de texto de sua preferência. O que eu particularmente gosto do Visual Studio Code, como aqui a gente trabalha com as extensões dos arquivos TypeScript, e o TypeScript é da Microsoft, o Visual Studio Code tem um suporte muito bom para o TypeScript. O Visual Studio Code é totalmente gratuito e você pode utilizar ele tanto no Linux, quanto no Windows, quanto no macOS. E assim como o Atom e o Sublime Text, a gente também consegue instalar plugins. Eu basicamente utilizo bastante o Visual Studio Code para trabalhar com Angular e com Ionic. E eu tenho aqui alguns plugins específicos para trabalhar com essas tecnologias. Quem quiser também pode instalar também os mesmos plugins. Eu gosto muito dos Code Snippets, que facilita bastante e também adiciona funcionalidade no IntelliSense da aplicação, né, no autocomplete. E esse VS Code Icons, que deixa os ícones aqui bem bonitinhos. E a gente tem aqui as extensões aqui do SES, do TypeScript, HTML5 e os ícones para arquivos do Angular também. E uma outra coisa legal é que nós temos aqui também um terminal integrado, então eu consigo fazer tudo dentro dessa tela aqui. Primeira coisa que nós vamos fazer é mudar o diretório para dentro da raiz do projeto. Então vou copiar aqui, vou tirar esse source porque a raiz do diretório é essa aqui e eu vou executar um comando chamado de Ionic Serve. Esse Ionic Serve, ele vai mostrar pra gente no browser como é que o projeto está ficando e ele tem live reload. Então é bem rápido e fácil para a gente poder fazer a prototipagem do nosso projeto. Então aqui tem o aplicativo e se a gente voltar aqui no Visual Studio Code, vou apertar Ctrl C para parar o projeto, fazer o Ionic Serve -L, que é de Labs, a gente vai conseguir ver como que o nosso projeto está ficando em todas as plataformas. Então aqui nós temos o Lab, eu vou selecionar o iPhone, posso selecionar também o Windows Phone para poder ver como é que está ficando. Então, por exemplo, quer ver quais são as diferenças visuais para o iOS e para o Android, a gente consegue ver aqui também. Qual que é a ideia desse aplicativo? É a gente criar uma lista de informações. Então aqui no site do ionicframework.com, eu vou acessar a documentação, components, vou vir aqui na parte de listas e aqui a gente consegue ver vários tipos de listas que a gente consegue criar e vocês podem ver a diferença também no Android e no Windows Phone. Tem listas com ícones e tem lista com avatar, que é o que a gente está procurando. Para a gente poder ter dados para alimentar a nossa lista, vou utilizar uma API que já está pronta, que se chama randomuser.me, que vai servir como se fosse o nosso back-end. E para a gente chamar aqui, ó, tem resultados, tem nome de uma pessoa, a localização dela e também tem uma figura. Então dá para a gente fazer aqui uma lista com um avatar e algumas informações. Para utilizar, esse é o link. Se a gente colocar resultados 10, ele traz 10 usuários para a gente. Essa API vai servir como nosso back-end. E aqui não importa se é Java, PHP, Ruby, Python, C#, enfim. O importante é que o nosso back-end devolva um JSON e lá na nossa aplicação a gente pode manipular esse JSON. Como é que a gente faz então para ler esses dados na nossa aplicação? O primeiro passo é criar um provider. Um provider, ele é um fornecedor de serviços. Geralmente é uma classe que vai fazer essa integração com o servidor. Então, para a gente criar o provider, eu vou utilizar o comando ionicg para gerar. Esse comando ele também existe no Angular CLI, que é a ferramenta de linha de comando do Angular 2, só que no Angular CLI a gente utiliza o NG, então o Ionic também aproveitou essa similaridade e fez esse comando aqui também. Vou colocar aqui provider para gerar um provider e eu vou dar um nome para esse provider. Esse provider aqui, ele é um usuário, então eu vou colocar aqui users
vou chamar aqui de users provider. E o Ionic ele vai criar esse arquivo aqui pra gente. Então, em providers, ele criou essa classe aqui, que é users providers. Essa classe, ela já vem prontinha, com o esqueleto pronto, pra gente poder fazer a chamada AJAX pro nosso servidor. Pra gente poder fazer a chamada AJAX, a gente utiliza o objeto HTTP do próprio Angular e ele já vem aqui injetado. Essa classe de Users Provider, nós também vamos injetar depois ali no nosso componente. Para isso, a gente tem aqui o Decorator, essa anotação, que essa é uma classe injetável. Eu vou remover aqui esse console log e eu vou criar um método aqui que é chamado de getData. Como é que eu vou utilizar então esse getData? Eu vou utilizar o meu objeto HTTP. Então aqui eu vou vir em this, fazendo referência a esse atributo aqui, .http. Vocês podem ver que o IntelliSense do Visual Studio Code é bem bacana. Então, se você está acostumado aí com o autocomplete, é uma ferramenta bem legal. Esse objeto HTTP do Angular 2, ele tem alguns métodos, get, post, put e delete. Então, dá para a gente utilizar também APIs RESTful aqui. Eu vou chamar o método get, e aqui no método get, nós vamos passar o parâmetro a uma string, e nós vamos passar esse link aqui, que devolve o JSON. O que nós temos que fazer agora? Nós temos que obter agora a informação. Como é que nós vamos obter? Nós vamos utilizar a programação reativa, que é uma extensão, é uma outra biblioteca chamada AXJS. Vai permitir que a gente chame vários métodos de forma assíncrona para poder manipular essas informações. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou mapear as informações que a gente receber. Essa função map, ela recebe uma função, então a gente pode colocar aqui a função, e ela recebe um response. E dentro desse response, a gente pode simplesmente retornar o response JSON, já que essa informação é uma informação JSON. Além disso, se a gente for olhar aqui no nosso JSON, a gente vai ver que todo JSON é um objeto só e tem um atributo results que contém todo o array das informações que a gente quer fazer. Então, aqui JSON.results, que é o que a gente está interessado. Só que esse código aqui é o JavaScript puro. Vamos tentar evoluir um pouco mais o nosso código utilizando as arrow functions, as funções de seta do ECMAScript 2015. Então aqui ficaria como? Eu vou me livrar desse function. No lugar de ter as chaves, eu vou colocar aqui um sinal de igual e uma setinha, e eu não preciso desse return. Aqui então, dessa maneira. Então, mapeamos a nossa resposta. Se você quiser, você pode ainda falar que essa resposta é do tipo response. O response, ele também é do pacote HTTP do Angular 2 e a gente também precisa importar ele aqui em cima. Depois que a gente mapeou e nós temos a nossa resposta, vamos tentar guardar essa informação numa variável local que eu vou chamar ela de users. Os users, eles são um array de qualquer objeto. Olha a primeira funcionalidade do TypeScript que nós estamos utilizando aqui. 2 pontos para indicar a tipagem de dados. Então, é um array de N, de qualquer coisa. Então, todo o código que a gente está utilizando aqui, por enquanto, é código ECMAScript 2015 com código JavaScript puro. A diferença é que na ECMAScript existe um tal dos decorators, que são como se fossem anotações no Java ou no C#. Essa funcionalidade ainda está sendo definida na ECMAScript e em breve poderemos utilizar ela. Só que com o TypeScript a gente já consegue utilizar ela agora para facilitar. O que esses decorators, essas anotações fazem? Elas passam informações para o compilador do Angular e nesse caso também do Ionic, ajudar a definir qual que é
o objetivo de cada classe criada, que vai depois, esse código todo vai ser transformado em código JavaScript puro que os browsers entendem. Então vamos continuar agora. Como é que a gente faz para poder atribuir? Lá no AXJS existem várias funções. Existe a função de mapeamento, que é o map. A classe array do JavaScript também tem uma função chamada map, que é uma das funções pilares também para programação funcional no JavaScript. Então olha quanta coisa bacana que a gente pode fazer. Aqui eu vou fazer um do. Depois de mapear, faça. Então eu vou colocar aqui um data, vou utilizar também as arrows functions e eu vou fazer o que? Um this.users recebe o que foi passado como parâmetro para essa função aqui. Então eu tenho aqui o ponto do. Agora vocês vão ver que está tendo mais um erro de compilação e para a gente resolver esse erro de compilação, nós vamos importar a classe Observable do pacote AXJS. E se a gente quiser ainda por cima, a gente também pode fazer um tratamento de erro. Caso dê algum erro, a gente joga esse erro para frente ou fala que foi simplesmente um erro de servidor. Então a gente consegue fazer aqui vários strings, chamar várias funções de forma assíncrona. E cada função dessa aqui, ela é executada assim que a outra função for chamada. Então é muito mais fácil do que a gente fazer vários callbacks. Uma outra coisa legal que a gente pode fazer aqui também, já que a gente está trabalhando com mobile, é fazer o cache das informações. Então, já que a gente criou uma variável local aqui, se this.users, ou seja, se essa variável está populada, a gente retorna um observable of. Ou seja, a gente consegue retornar o valor dessa variável de forma assíncrona também. Caso essa variável ainda não esteja populada, a gente retorna o resultado da chamada Ajax. Perfeito, a gente fez aqui a nossa classe de serviço. Próximo passo. No Angular 2 e também no Ionic, a gente tem o módulo e tudo que a gente cria, a gente precisa declarar dentro desse módulo. No caso de serviço, vocês vão ver que tem aqui uma parte de providers, ou seja, a gente vai pedir para que o Angular instancie essa classe automaticamente para a gente e deixe ela disponível para toda a aplicação. Então eu vou definir aqui o users providers pronto aqui para a gente. E como a gente declara aqui, a gente também precisa importar aqui em cima. Esse import automático é desse plugin que eu estou utilizando aqui do auto import, que facilita bastante na hora que a gente for trabalhar com Ionic 2 e Angular 2. Então o provider já está aqui. O terceiro passo vai ser injetar aqui na nossa classe de home essa classe de users providers. Como essa classe já tem o decorator injectable, a gente vai voltar aqui e vai colocar um private, vai dar o nome de uma variável qualquer, users provider, e vai declarar o tipo dela aqui, users provider. Falando em import, o auto import já fez o import aqui também. E com isso, a gente já consegue carregar as informações. Onde é que a gente carrega? É dentro do construtor? Não. Existem outros eventos que são disparados durante o ciclo de vida de um componente, tanto do Angular 2 quanto do Ionic 2. Se a gente voltar na documentação e procurar por essa classe aqui, que é o Nav Controller, a gente vai ver aqui para o finalzinho quais são os ciclos de vida de eventos de um componente do Ionic 2. Então aqui tem, olha, um evento de quando a página for carregada. Então geralmente você vai querer carregar as informações quando a página for carregada. E aí o que nós vamos fazer aqui? Vou criar aqui uma outra variável, users, que é também um array de qualquer coisa, um array de objetos. E o que a gente vai fazer aqui então? Vai chamar aquele método de load data ou get data. O legal é que o IntelliSense aqui já ajuda pra caramba, caso você esqueça o nome que você deu lá pro método. E esse get data, ele vai retornar um observable ou retorna uma promessa, depende de como você codificou. Como a gente codificou com observable, a gente vai poder se inscrever
nas mudanças e dentro dessas mudanças a gente vai receber uma resposta. E o que nós vamos fazer com essa resposta? Nós vamos atribuir para a nossa variável local. Então, é assim que a gente trata chamadas assíncronas, chamadas AJAX, dentro de aplicações no Ionic 2 e também no Angular 2. Então, com isso daqui, a gente já tem informação que a gente pode mostrar aqui na nossa lista. Então, vou colocar aqui users e o conteúdo. O conteúdo que a gente falou, a gente queria utilizar a lista com avatar. Então, vou voltar aqui para documentação, componentes, listas com avatar. Vou pegar esse código aqui para facilitar e eu vou substituir aqui. Identar aqui para facilitar. Como é que a gente consegue iterar cada usuário que veio naquela lista? Existem as diretivas do Angular 2 que a gente também consegue utilizar aqui. A primeira diretiva é o ng_for do Angular 2. A gente declara uma variável local, que aqui vai ser usuário de usuários, que foi essa variável que a gente declarou aqui na nossa classe. Com isso, a gente vai ter uma variável local. E aí, na variável local, a gente vai conseguir colocar as informações. Como é que a gente coloca as informações aqui? É a forma mais simples de ter a saída de informações no Angular, que é através da interpolação. Isso já existia no Angular 1 e também no Ionic 1. Então, aqui eu vou colocar a imagem do usuário. Deixa eu voltar aqui na documentação e ver onde é que tá. Então, vai ser usuário.picture.thumbnail. Então, aqui nós temos a foto do usuário. E aqui depois nós vamos colocar também através de interpolação o nome do usuário, que vai ser user, a nossa variável local. O nome do usuário é name, então aqui user.name, ponto, aqui está separado, tem o primeiro nome e o último nome. Então, vou colocar aqui um outro para mostrar o último nome também. E aqui embaixo a gente pode colocar alguma outra informação nesse parágrafo aqui, só para a gente ter uma coisa mais legal para mostrar também na nossa lista. A gente pode colocar, por exemplo, o usuário e-mail. Então, user.email. Vamos ver agora o que é que deu nesse código. Então, eu vou fazer aqui um Ionic Serve e eu vou chamar o "-l" para a gente poder ver como é que isso está ficando, tanto no iOS quanto no Android. Então, aqui vocês podem ver que tem agora tanto aqui o usuário quanto o usuário no iOS. Agora, seria muito legal se a gente pudesse clicar em cima de um desses usuários e fosse para uma página de detalhes. Como é que a gente poderia fazer isso? Então, eu vou parar e eu vou criar uma outra página através do comando ionic_g. Nesse caso, vai ser uma página e eu vou chamar essa página de user detail, ou seja, detalhe de usuário. Criou essa página aqui de detalhe de usuário e essa página vai ter todos os detalhes do usuário. Como é que nós vamos fazer aqui agora? Como é que a gente vai escutar o evento de clique ou evento de tap no Ionic 2? Nós vamos utilizar o Event Binding do Angular 2. Nesse caso, a gente vai escutar o evento de clique. Como é um Event Binding do Angular 2, a gente utiliza aqui parênteses. E aqui o nome do método. Então, por exemplo, go to user detail. Então, nós vamos criar esse método aqui no nosso componente. E o que nós vamos fazer? Se vocês forem reparar, quando essa classe foi criada, e vocês vão ver que aqui no user detail também já vem com essa classe, que é o NavController, que é a classe responsável por fazer a navegação no Ionic 2. Então, essa classe NavController, ela tem alguns métodos. A parte de navegação, de roteamento do Ionic, ele funciona como uma pilha. É a pilha, aquela estrutura de dados que a gente vê lá na faculdade, né? E na pilha a gente pode fazer duas operações. Ou a operação de push, que é a operação
para empilhar, ou operação de pop, que é para desempilhar. Como a gente quer ir para uma nova página aqui, nós vamos utilizar o método push dessa classe. Nós vamos passar aqui a página, né, a instância da página que a gente quer ir, no caso vai ser o UserDetailPage, que é essa classe aqui que a gente acabou de criar. Não esquecer também de importar essa classe ali em cima. E aqui nós podemos também passar parâmetros para essa página, passar informações. Nesse caso, eu vou passar o usuário que foi clicado para a gente não ter que ir no servidor novamente. Como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente não tem usuário. Então, eu vou voltar aqui. Tá vendo que eu tenho a variável local? Eu vou passar essa variável como parâmetro também. Então, aqui, user, aí sim eu consigo passar esse usuário de parâmetro. Vamos ver aqui, olha, já vou deixar o servidor rodando para a gente poder ver o que vai dar. Vocês vão ver que vai dar um erro, e aí a gente vai mostrar como corrigir esse erro. Renderizou, eu vou clicar e vocês vão ver que vai dar um erro. Essa é uma outra coisa bem bacana do Ionic 2, ele coloca informações bem específicas de erro, então fica muito mais fácil a gente fazer o troubleshooting da aplicação. Então ele tá falando que não existe um factory para essa página, ou seja, essa página ela não foi declarada em nenhum lugar. O que está faltando? O Angular 2 e o Ionic 2, eles trabalham com módulos, então sempre que a gente criar componentes novos, nós temos que declarar esses componentes no módulo. Da mesma forma que a gente declarou o provider aqui, essa página nova, a gente precisa colocar aqui nas declarações, então UserDetailPage, não esquecer de importar aqui em cima. E como essa página é uma página também, ela não é apenas um componente auxiliar, a gente também precisa colocar aqui no Entre Components. No Angular 2 também tem os imports, nesse caso esse Ionic Module, ele funciona para a gente poder conseguir utilizar o IonList, os componentes do Ionic. Então esse módulo tem tudo que a gente precisa. E o Bootstrap também, qual que é o componente que vai ser inicializado quando a gente executar a aplicação. Com isso feito, se a gente voltar no browser agora, a gente já consegue mudar de página. E vocês podem ver que a navegação do Ionic vai cuidar de tudo pra gente e já adiciona essa setinha. Quando a gente clica nessa setinha, é feito um pop da navegação e aquela página de detalhe sai. O próximo passo vai ser então mostrar detalhes do usuário. Vou tirar aqui esse console de novo e existem dois objetos aqui. O primeiro é o NavController. Caso a gente precise ir dessa página para uma outra, ou até mesmo fazer um pop da página, né, fazer o desempilhamento da página. E existe também esse NavParams, que já que aqui no home a gente passou informações, que é um atributo do tipo é um atributo chamado user, aqui a gente vai conseguir também obter essa informação. Então aqui eu vou criar uma variável chamada usuário, que é do tipo qualquer objeto. Detalhe que a gente também consegue criar as nossas classes com as informações. A gente conseguiria criar uma classe para tipar o usuário também, tá? Mas vamos continuar aqui. Então, this.usuário vai receber o que foi passado como parâmetro para essa página. Então, NavParams, vocês podem ver que o NavParams, ele tem esse atributo chamado data, e aqui a gente vai conseguir acessar. Nesse caso, vai ser o user, não tem o IntelliSense, porque essa informação é dinâmica. A gente chamou de user, a gente coloca user aqui. Da mesma forma que eu poderia chamar de ABCD, e passar aqui alguma outra informação. Nesse caso, aqui no meu UserDetail, eu pegaria o ABCD no lugar do user, tá? Então, você pode dar o nome que você quiser para as informações que você for passar para essa página. Com esse usuário aqui, então, a gente consegue vir aqui no UserDetail e colocar as informações. Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui, eu vou vir aqui e vou pegar o primeiro e o último nome do usuário. Só com essa informação, vou deixar aqui o servidor fazer o refresh. Então aqui eu vou clicar e vocês vão ver que vai dar um outro erro. E ele fala que ele não pode ler a propriedade nome de uma variável que não existe. Nesse caso é o usuário.
Como é que a gente vai fazer então para poder mostrar essas informações de usuário? Uma forma simples de fazer isso é utilizar o operador Elvis, que ele verifica se esse usuário está nulo, e aí se for nulo, ele não continua o código, não continua acessando a propriedade nome, e poderia colocar aqui também, caso o nome fosse um opcional para não dar erro. Então essa é a primeira opção, que é o operador Elvis do Angular. Se a gente voltar aqui agora e a gente clicar, já tem aqui as informações do usuário. Vou voltar aqui na documentação e eu vou pegar esse card. Existe um outro componente chamado card. Aqui com card eu vou pegar esse card com imagens e a gente vai tentar fazer uma coisa parecida também com as informações do usuário utilizando o card. Uma imagem do usuário. E uma outra forma de fazer o data binding também no Angular 2 é que a gente pode utilizar a interpolação, ou então a gente pode utilizar o binding de informação no lugar de parênteses, como é no evento, a gente utiliza os colchetes. Coloquei aqui uma altura, um título também, que vai ser o primeiro e o último nome, a rua, a cidade, o estado e também o código, o CEP e o e-mail do usuário. Que aí é a segunda forma da gente poder ver se mostra ou não mostra as informações. Aqui a gente colocou o operador Elvis, mas colocar o operador Elvis em todos esses atributos aqui ia dar um pouquinho de trabalho. Então aqui nós vamos utilizar uma outra diretiva do Angular 2, que é o ngIf. Esses code snippets também são dessa extensão aqui do Angular 2 TypeScript Snippets, para quem estiver interessado. Nós vamos colocar a expressão: se o usuário existir, a gente mostra esse card. Se o usuário não existir, não mostra esse card. E essa diretiva do Angular 2, ela é inteligente o suficiente para saber quando esse valor é populado, e aí nesse caso ele mostra, então fica bem dinâmico. Voltando então para o browser, a gente vai vir aqui e a gente tem aqui as informações todas sendo mostradas dessa mesma forma aqui. Então esse é o básico que nós temos do Ionic. A gente consegue utilizar informações, a gente consegue utilizar componentes, a gente consegue utilizar bastante código do Angular 2. Se a gente quisesse agora gerar o projeto do Android, abrir esse projeto no Android Studio para fazer o build e mandar isso para o Google Play, como é que a gente faria isso aqui? É o comando Ionic platform add e o nome da plataforma. Nesse caso é o Android. Se a gente voltar aqui no nosso projeto e ir aqui em plataformas, a gente tem aqui agora o Android. A gente pode abrir esse projeto no Android Studio. Como eu estou utilizando o macOS aqui, eu também posso adicionar a plataforma iOS, e aqui ele cria o projeto. E eu consigo, por exemplo, abrir tanto o projeto do Android no Android Studio, quanto o projeto do iOS no Xcode. E aqui eu consigo, por exemplo, se eu estiver utilizando plugins nativos, eu consigo emular. Eu consigo também, na minha conta de desenvolvedor iOS, gerar o Provisioning Profile, atribuir o Provisioning Profile para esse projeto, e eu consigo enviar para a Apple Store diretamente do Xcode, como se fosse um projeto nativo qualquer. A mesma forma também com o Android Studio, eu consigo gerar o APK já assinado com o certificado pronto para ir para produção e fazer o upload também para o Google Play. Esse comando do Ionic Platform Add Android é a mesma coisa que o comando Cordova Platform Add Android. E você só consegue executar esse comando do Android se você estiver com o seu ambiente, com as variáveis de ambiente do Java e do Android todas configuradas. Caso você tenha interesse, tem aqui essa aula 7 da playlist do curso de PhoneGap de Cordova,
ensinando o passo a passo de como você configura seu ambiente do Android para o Cordova, PhoneGap ou para o Ionic. E da mesma forma, também tem aqui aulas no final para você enviar o seu app tanto para o Google Play quanto para a Apple Store, gerando através do PhoneGap Build. Como é Ionic, existe também esse serviço do Ionic I/O, que nesse caso é um serviço pago, que você pode utilizar aqui o Ionic Package para poder gerar o APK ou o IPA remotamente, mas no caso da Apple Store, somente através do Application Loader ou do Xcode para você enviar. Mas para gerar o build, você pode utilizar o Ionic Package. Esses serviços do Ionic I/O são serviços pagos, que você pode utilizar com as suas aplicações Ionic, mas não tem necessidade. Uma outra coisa legal é que, caso você queira enviar esse aplicativo e mostrar para um cliente, existe o serviço do Ionic Upload. Nesse caso, você precisa ter uma conta no ionic.io, mas pode ser a conta gratuita e é grátis também para você criar a conta. Então, vou fazer aqui o meu login. Você fez o login, o Ionic enviou esse código fonte para o Ionic.io e ele criou aqui um ID. Esse ID também fica aqui dentro do Ionic Config, caso você esqueça. Então, o que nós vamos fazer agora? Nesse caso, você vai baixar esse Ionic View no seu celular. Você vai abrir, você vai ver que esse Ionic Intro Example já foi adicionado, mas caso você queira, você pode clicar nesse olhinho aqui, entrar com o ID da aplicação, assim o seu cliente pode ver como é que está ficando o aplicativo já rodando direto do celular. E esse Ionic View, ele já suporta os plugins nativos do Cordova. Aqui a gente tem, por exemplo, funcionando o nosso aplicativo que a gente desenvolveu em apenas alguns minutos. E vocês viram que o código que a gente fez aqui agora foi código bem simples HTML. Você pode deixar a sua imaginação solta e criar diversos designs bem bonitos aí para sua tela, porque aqui é puro HTML, CSS e JavaScript. Então você pode fazer umas coisas assim bem coloridas, como por exemplo esse Pokédex. Esse Pokédex, ele também foi desenvolvido com o Ionic 2. E a gente tem aqui também, olha, eu vou fazer a busca pelo Pikachu. A gente tem também as informações. Então fica algo bem colorido, bem bonito. Você pode fazer o que a sua imaginação desejar aí a nível de design da aplicação. Bem, todo esse código-fonte que a gente desenvolveu aqui está disponível no GitHub, caso você queira fazer o download. Como eu mostrei também, você pode ir no Ionic View e obter, e através daquele ID, também testar a aplicação por lá. O Pokédex que eu acabei de mostrar para vocês também está, o código-fonte completo também está no GitHub e lá ainda tem vários componentes auxiliares utilizando ainda mais funcionalidades tanto do Ionic 2 quanto do Angular 2. Então vocês podem ver que são aplicativos que a gente consegue instalar nos celulares. A gente também tem o próprio Ionic, ele cuida da parte gráfica, né, da parte visual de cada sistema operacional. Então a gente consegue notar as diferenças visuais entre o iOS e também o Android, sem precisar se preocupar com isso. E vocês podem ver que aqui o Pokédex, ele tá com uma cor diferente do que aquele branco com azul normal. Isso vocês podem ver que dentro da pasta Source tem uma pasta de tema. E a gente consegue, por exemplo, trocar totalmente a cor. Aqui eu posso colocar uma cor, essa cor aqui é uma cor meio azul. Então eu posso colocar um verde, posso colocar um rosa, um vermelho, enfim. Simplesmente através mudando os valores das variáveis. E na própria documentação do Ionic tem toda a parte aqui, ó, de todas as variáveis que você pode customizar e tem a lista também, tem os estilos de plataforma, caso você queira fazer alguma customização somente para o Android ou somente para o iOS e etc. Esse aplicativozinho do Pokédex também está disponível no Ionic View, caso vocês queiram testar e dar uma olhada. E para finalizar, a gente falou bastante apenas das funcionalidades do Ionic em termos de HTML, CSS e JavaScript, porém também existe o Ionic Native, que é aquela abstração feita para os plugins do Apache Cordova.
Então você pode utilizar Bluetooth, o SQLite, integração com Facebook, integração com Twitter, notificações push, entre vários outros plugins do Cordova que existem. E para utilizar, para vocês verem, por exemplo, como é que funciona tirar uma foto, a gente tem uma imagem, um atributo imagem, nós temos um método para tirar foto, a gente vai chamar o método getPicture da câmera, passando aí algumas opções. Todas essas opções são opções do plugin do Cordova, como qualidade da imagem, se salva para o álbum ou não. E quando a gente tira a foto, a gente pega a imagem, pode ser ou o link da imagem ou ela em base 64. Nesse caso foi a imagem em base 64 e nós vamos atribuir esse valor para esse atributo imagem. Depois, lá no nosso HTML, a gente tem um botão que quando ele for feito clique ou tap, vai chamar aquele método e uma tag imagem em que nós vamos passar essa variável imagem. Nesse caso tem só um detalhe que o Angular 2, por questões de segurança, precisa sanitizar imagens em base 64 para que ela seja mostrada corretamente na tela. E para mostrar para vocês também esse aplicativo super simples de tirar foto, então eu vou fazer um tap aqui no tirar foto. Vou tirar aqui agora uma foto. Tirou a foto, vou pedir para usar a foto e a foto está aí. E se eu vier aqui no álbum, eu também tenho uma foto aí no álbum do meu celular. Caso vocês também queiram brincar com esse aplicativo, também está disponível no Ionic View. Para finalizar, o Ionic 2 ele parece super interessante, parece assim que é mágica, você pode fazer tudo com ele. Porém, como qualquer outra tecnologia, existem os seus prós e também existem os contras. Os prós: se for para fazer aplicativos como o Pokédex, como esse que a gente fez juntos, que é basicamente tela, muita tela, com algumas chamadas Ajax, o Ionic 2 ele é ótimo para fazer isso. Se você tiver ainda um leitor de código de barras, uma notificação push, ou então acessar os contatos ou tirar uma foto, ou seja, pouca interação com hardware, pouca integração com o nativo, o Ionic é ótimo para isso. Se você também quer fazer um projeto como esse, com muita tela, pouca integração com o nativo e quer fazer o projeto para iOS e Android, aí também vale a pena usar o Ionic, porque você vai ter um ganho aí de tempo, um ganho de produtividade na hora de desenvolver o seu aplicativo e você vai ter apenas um código rodando em duas plataformas. Quando é que o híbrido não é bom de ser utilizado? Para aplicativos que têm muito uso de plugin ou quando esse plugin vai ser uma funcionalidade super importante do aplicativo. Por exemplo, você quer fazer um aplicativo do estilo Uber, que você vai ter muita geolocalização, vai querer ficar escutando a geolocalização ali em background, ou vai querer fazer um aplicativo com realidade aumentada. Apesar de ser possível de fazer esses aplicativos com híbrido, não é recomendado porque você não vai ter um resultado assim tão bom. Nesse caso, fazer de forma nativa vai ser muito melhor porque você vai estar trabalhando ali diretamente com o nativo. O que eu uso pessoalmente para distinguir se eu devo fazer com híbrido ou não é justamente as primeiras perguntas. É muita tela e pouco nativo? Beleza, posso fazer com híbrido. Se eu vou ter muita integração com plugins do Cordova, ou seja, com o hardware do aparelho, então é melhor você fazer de forma nativa. Porque afinal, nenhuma tecnologia é perfeita. E a gente sempre precisa buscar qual que é a melhor ferramenta para a gente poder resolver o determinado problema que a gente tem, ou seja, para fazer o nosso aplicativo móvel. E caso você se interesse para aprender um pouco mais para desenvolver com o Ionic, eu recomendo que você estude o básico do Apache Cordova, porque a parte de plugins e a parte de fazer o build ou empacotamento é o Apache Cordova.
Recomendo também que você estude um pouquinho do nativo, porque como enviar o aplicativo para a loja, isso aí já é a parte nativa, né? Não tem muito mais a ver com a parte híbrida. Estude Angular 2 também com TypeScript, porque facilita muito e é a base de todo o nosso código. E mais importante ainda, estude ECMAScript 2015. O JavaScript não para de evoluir e a gente precisa evoluir junto com ele como desenvolvedores. E para ajudar no TypeScript também, e na parte de classes do ECMAScript 2015, é interessante também que você saiba o básico de orientação a objetos, herança, uso de interfaces, isso tudo está disponível também para ser utilizado. E além disso, os componentes do Ionic, é claro, mas tudo isso está disponível na documentação e tem muito exemplo bacana aí na internet que você pode achar como base para o seu aplicativo. Se você estiver interessado em fazer curso de Apache Cordova ou de TypeScript com Angular 2, tem curso gratuito lá no meu canal do YouTube. Também tem a comunidade do Ionic Brasil no GitHub, não deixe de participar, tem bastante gente bacana, bastante gente que compartilha também material por lá. E caso você tenha interesse em fazer um curso de Apache Cordova ou PhoneGap e também de Angular 2 com TypeScript, tem curso totalmente gratuito também no meu canal do YouTube, que é o youtube.com/LoianeGroner. Bem, pessoal, é isso. Muitíssimo obrigada pelo tempo de vocês e espero que vocês tenham curtido aí todo o conteúdo que foi compartilhado. Deixo aí também os meus contatos e até a próxima.